Vamos ler junto, irmãos? 1, 2, 3. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Amém? Tomais assento. Cadeirai-vos. Queridos irmãos, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé, de prática, de conduta. Palavra de Deus é o livro de Deus. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, com 176 versos. Talvez você ainda não teve a oportunidade de ler todo este salmo, mas eu aconselho você a ler este salmo. Este salmo, ele fala de alguém apaixonado, amante da palavra de Deus. Nós temos 150 salmos que são louvores. Desses 150, Davi escreveu a maioria, 73. Mas nós temos alguns salmos que são anônimos. Não temos os escritores, quem foi que escreveu, ainda que alguns teólogos até suponham que sejam alguém. Dentre esses 50 salmos anônimos está o Salmo 119, que foi lido por 3 vezes nesta noite. Este salmo, ele expressa o amor do salmista pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Pastor Turi leu no início o verso 1, em que o salmista diz que bem-aventurado são aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis, retos, e que andam conforme a lei do Senhor. Como são felizes, bem-aventurados aqueles que obedecem os seus estatutos. Então, neste salmo, o salmista exalta a palavra de Deus. O salmista, ele expressa sua devoção, o seu amor, o seu desejo, a sua busca pela palavra de Deus, não apenas para o conhecer a lei de Deus, mas para praticá-la, para vivê-la, para obedecer a palavra de Deus. E olhando para esta palavra e pensando em algo para esta noite, porque quando nós falamos de escola bíblica dominical, nós estamos falando de estudo da palavra de Deus. A fonte é a Bíblia. Nós temos as nossas lições da nossa casa publicadora, e hoje nós temos para todas as faixas etárias, mas o livro principal é a Bíblia, é a palavra de Deus que nós estudamos todos os domingos pela manhã, e isso traz a nós crescimento espiritual, conhecimento da palavra de Deus, porque se queremos conhecer a Deus, nós só podemos o conhecer naquilo a qual Deus se revela, e Deus se revela através da sua palavra. Quando eu olho para esse salmo e para a expressão, o salmista dizendo como eu amo a tua lei, ele não fala isso apenas no verso 27. Quando nós vamos ler todo o salmo, nós vamos ver que ao menos em 7, 8 versos ele expressa o seu amor pela lei do Senhor, pela palavra de Deus.
E nós estamos vivendo em uma geração, em um tempo, irmãos, que o que não falta para nós é informação. Nós recebemos muita informação, mas ao mesmo tempo também que recebemos muitas informações, nós andamos muito distraídos. Nem tudo que nós recebemos como informação nós absorvemos na nossa vida e nós colocamos em prática na nossa vida. O que nos falta neste altar de Deus é ensino da palavra de Deus. Cada culto, cada reunião que nós nos reunimos para adorar a Deus, Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Mas nem tudo aquilo que nós recebemos, nós absorvemos, nós guardamos no nosso coração. E na leitura oficial, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, irmãos, nós somos a geração que recebemos muita informação, mas somos a geração que anda muito distraída, que não vigiamos, que não observamos a vontade de Deus. A nossa mente, a mente desta geração é uma mente cheia, mas porém de coração vazios, mentes cheias de coisas vazias. Nós podemos observar que esta geração, a nossa geração, a geração da tecnologia, a geração, irmãos, do conhecimento, mas é uma geração de mente cheia de coisas vazias. Se nós pegarmos hoje uma pesquisa, irmãos, atual, o brasileiro, ele gasta cerca de 3 horas a 3 horas e meia na rede social. Pastor, eu só fico alguns minutinhos. E se for navegar na internet, cerca de 9 horas, pastor. Estamos enchendo a nossa mente com coisas vazias. Quando nós vamos para a rede social, irmãos, se é no campo da política, o nosso coração se perturba. Se vamos para as redes sociais, se é no campo da sociedade, o nosso coração se atemoriza de tanta atrocidade que nós vemos nos dias atuais. Se nós vamos para o campo religioso, nós assustamos com tanto escândalos que surgem a cada dia. Estamos ocupando a nossa mente, preenchendo a nossa mente com coisas vazias, e o nosso coração está vazio de Deus. Pastor, mas o que eu preciso? Preencher o meu coração com as coisas de Deus. O salmista, no Salmo 45, ele vai dizer: o meu coração transborda de coisas boas. O nosso coração, ele precisa estar cheio de coisas boas. O nosso coração, ele precisa estar vibrando de boas palavras. Olha o que o salmista diz: o meu coração, naquela tradução, ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. O que o salmista está nos ensinando no Salmo 19, que não tem outra coisa melhor para nos apaixonarmos, para amarmos, do que a palavra de Deus. É por isso que ele está dizendo:
como amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Irmãos, eu falo isso e me coloco também dentro deste contexto. Há uma guerra, há uma luta muito grande quando nós paramos para estudar a palavra de Deus, para lermos. Às vezes nós temos o dia corrido, trabalho, escola, faculdade, filhos, compromissos, e às vezes nós deixamos o nosso relacionamento com Deus, que deveria ser prioridade na nossa vida, como em último lugar. E quando nós paramos para estudar a Bíblia, para ler, para meditar na palavra de Deus, a nossa mente ela já está sobrecarregada, pastora Rosana, com tantas coisas, com tantos problemas, com tantas dificuldades. Mas o salmista ele está dizendo: a tua lei para mim é prioridade, a tua palavra para mim é prioridade. Eu medito a tua lei o dia todo. Eu não tenho condições de ficar lendo o momento todo, mas aquilo que eu leio, eu medito o dia todo. E por que nós precisamos meditar e amar a palavra de Deus? Porque como crentes, como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Porque como servos do Senhor, nós precisamos ter um coração apaixonado pela palavra de Deus. Primeiro, porque é através da palavra de Deus que Deus se revela a nós. Tudo quanto nós podemos conhecer de Deus é porque Deus quis se revelar. A revelação geral de Deus, quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para a natureza, nós automaticamente, todos os seres humanos veem e entendem que há um ser poderoso, grandioso, majestoso, que criou todas as coisas. A criação revela Deus, a natureza revela Deus. O salmista no Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Mas há a revelação especial de Deus, que é a sua palavra. Na sua palavra nós a encontramos, conhecemos quem é Deus, o Deus criador, o Deus que no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas Deus disse uma palavra, disse: haja luz, e houve luz. O texto diz aí, o verbo criar aí, no original é bara, é criar do nada. Do nada Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse é o Deus que você serve, o Deus que pode trazer à existência aquilo que ainda não existe. Mas nós, através da palavra, conhecemos o poder de Deus, o que Deus pode fazer em nosso favor. Através da palavra de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Através da palavra de Deus, nós conhecemos o plano eterno de salvação que Deus preparou para resgatar o homem, para salvar o homem. E em Jesus Cristo, que é a revelação suprema de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aí João vai dizer que ele é o verbo de Deus, ele é a
palavra que habitou entre nós. João capítulo 1 e versículo 1, João vai nos dizer assim, que no princípio é aquele que é a palavra, estava com Deus, era Deus, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que existe teria existido. Então, através da palavra de Deus, nós conhecemos quem é Deus. Pastor, mas por que eu devo amar a palavra de Deus? Porque Jesus disse lá em João capítulo 14 e 21, olha o que Jesus disse, João 14, 21. Vamos ler junto, irmãos. Aquele não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não amo a sua palavra. Está intrinsecamente ligado, irmãos. Se eu amo a Deus, eu preciso amar a sua palavra. Se eu amo os seus mandamentos e o pratico e o guardo, Ele me ama. E aquele que, Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então nós amamos a Deus, mas precisamos amar a sua palavra. Só que às vezes a palavra nos confronta, como confrontou ontem à noite aqui no culto. Às vezes a palavra, ela vem contrária a tudo que a nossa natureza humana, ela quer fazer. Só que tem uma coisa, é a palavra de Deus. E se eu amo a palavra, irmãos, não fique bravo com a palavra não, irmão, porque a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Quando se prega a palavra de Deus, glorifique a Deus, adore a Deus, porque é Deus nos levando ao centro da sua vontade. Então o nosso amor à palavra de Deus reflete o nosso amor a Deus. Então eu preciso amar a palavra de Deus, e o salmista expressa isso no Salmo 119, e ele por diversas vezes vai dizer: ensina-me os teus estatutos, ensina-me os teus mandamentos, ensina-me o bom senso, o conhecimento, porque eu conheço os teus mandamentos. Quem conhece a palavra de Deus não vive, irmãos, desesperado. Quem conhece a palavra de Deus não vive, irmãos, sem direção. Quem conhece a palavra de Deus e ama a Deus, ele sabe o Deus que ele está servindo. Então eu preciso amar a palavra de Deus primeiro, porque Deus se revela por meio dela. Vou correr. É a revelação escrita, a Bíblia é a revelação escrita do caráter e da vontade de Deus. Sabe quando nós conhecemos o coração de Deus? Quando nós nos mergulhamos na sua palavra. Sabe por que muitas orações não são respondidas? Porque João nos ensina que nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. E é na sua palavra que Deus revela a sua vontade. Moisés, quando ele termina já está terminando o seu ministério, próximo da sua morte, Moisés, ele reúne todos os sacerdotes ainda no deserto. Ele dá uma ordem para os sacerdotes, ele entrega o livro da lei, que entendemos que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Moisés dá uma ordem para que os sacerdotes lessem a cada 7 anos a lei para o povo aprender. Mas entenda
que isso já era um dever dos pais ensinar as leis em casa. Mas caso algum pai negligenciasse a orientação de Deus, Moisés diz: os sacerdotes vão reunir homens, vão reunir mulheres, vão reunir crianças, e a cada 7 anos vão ensinar a lei. Para quê? Para que o povo ouça, porque a fé vem pelo ouvir, para que o povo aprendam a temer o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, Salomão, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então Moisés está dizendo: olha, você vai reunir o povo, vocês vão ensinar a lei de Deus, para que o povo ouça, porque através do ouvir a fé é gerada, para que o povo aprendam a temer ao Senhor. Irmãos, não tem como nós termos uma vida cristã autêntica aos pés do Senhor, se nós não pararmos para ouvir a sua palavra, se nós não pararmos para estudarmos a sua palavra, se nós não pararmos para meditarmos nas sagradas escrituras. Jesus, durante o seu ministério, Jesus, antes de enviar os seus discípulos, Jesus os chamou, Jesus os ensinou, Jesus os capacitou com o poder do alto para depois enviar. Nós vivemos uma geração de obreiros que existem por aí, que não param para aprender, não se capacitam, mas estão aí, e muitos deles frustrados, porque não se prepararam na escola de Jeová. Mas Jesus nos ensina isso, e Jesus, dentro do seu contexto, do seu ministério, Jesus ele vai confrontar alguns religiosos da sua época. Pastor Edilson até comentou deles aqui nesta manhã na escola bíblica dominical, que compreendiam a escritura, que não criam na ressurreição dos corpos. E Jesus vai olhar para eles, aqueles religiosos que estudavam a lei, mas não compreendiam a palavra de Deus, vai dizer: errais porque não conheceis as escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Essas palavras Jesus fala para os religiosos, para os saduceus. Mas para os seus discípulos, quando Jesus está perto da sua ida para o céu, da sua ida para a cruz do Calvário, Jesus reúne os seus discípulos e fala para eles assim: examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está perto de ir para a cruz do Calvário, mas no seu último discurso com os seus discípulos, Jesus disse para eles: examinai, estudai cuidosamente as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Irmãos, a Bíblia não é apenas para ser lida como um livro comum, a Bíblia é para ser examinada, a Bíblia é para ser estudada, para você compreender. E eu digo mais: quando a gente estuda a Bíblia, a gente não estuda sozinho, o Espírito Santo está conosco, nos dirigindo, nos orientando. E o salmista vai dizer: ó, quanto eu amo a tua lei, eu medito nela dia e noite. Os teus mandamentos nos tornam mais sábios do que os meus inimigos, porque os teus mandamentos sempre estão comigo. Irmãos, então por que eu preciso ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus? Primeiro, porque Deus se revela por meio dela. Segundo, porque ela é um guia seguro. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola
espiritual. A Bíblia Sagrada é um mapa, irmãos, que nos conduz aos céus, que nos conduz pelo caminho da vida eterna. É a palavra de Deus. A irmã Rosana leu aqui o verso 105. A tua palavra é lâmpada que alumia os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é o nosso guia seguro. Cada passo que você dá, se você o der à luz da palavra, você não tropeça. Cada direção, cada decisão da tua vida que você for tomar, cada passo que você for dar, se você fizer à luz da palavra de Deus, você não cai, você não erra, você não tropeça, porque a palavra é lâmpada que alumia os nossos passos. Mas a palavra também é luz para o nosso caminho, luz que dissipa toda a escuridão espiritual, luz que conduz para o caminho da vida eterna. É a palavra de Deus. Assim como uma luz, uma lâmpada clareia apenas ao nosso redor, mas quando você está com o carro, farol baixo, farol alto, ele clareia longe, você enxerga com segurança, você sabe que pode andar, que não tem obstáculo algum, não tem perigo nenhum. Assim é a palavra de Deus, que é luz que clareia o nosso caminho. Nós não erramos a direção, nós não nos machucamos na nossa caminhada espiritual, porque a palavra de Deus, ela está nos dirigindo, está nos conduzindo. Então eu preciso amar a palavra de Deus. Primeiro, porque Deus se revela. Segundo, porque ela é o guia segundo. E terceiro, porque ela é viva e eficaz. Este livro aqui é a palavra de Deus. A nossa vida, queridos irmãos, ela é dirigida e orientada pela palavra de Deus. Ainda que possa até ter crentes que consulte os astros, horóscopo, João Bidu, né? Tinha um tal de João Bidu aí. Mas crente não olha para isso não. Crente consulta aquele que é o Senhor de todas as coisas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. A nossa vida, irmãos, não é guiada por filosofia humana, pensamento humano. A nossa vida é guiada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, porque o Deus da palavra é um Deus vivo. O Deus da palavra é um Deus vivo. E Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva, poderosa, aleluia. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas. A medicina não sabe aonde é a separação da alma e do espírito, mas a palavra de Deus penetra lá na divisão. A palavra de Deus penetra o mais íntimo do nosso ser.
Sabe que às vezes você está sentado nessas poltronas e quem está ministrando no altar está direcionando a palavra de Deus, e a palavra que está sendo ministrada vai tocando lá no profundo da tua alma, no profundo do teu coração, e você diz: mas quem falou para esse pastor que era essa minha necessidade? Quem falou que eu estou vivendo isso? Não, é a palavra de Deus que é viva, é a palavra de Deus que é poderosa, é a palavra de Deus que penetra o profundo da nossa alma. A palavra de Deus é viva e ela produz vida em nós. A hora que você tiver a oportunidade, você leia todo o Salmo 119. Faça isso durante essa semana. Por diversas vezes o salmista vai falar do poder vivificador da palavra de Deus. E quando ele está em meio à perseguição, e quando ele está em meio ao sofrimento, ele clama a Deus dizendo: vivifica minha alma com a tua palavra, porque a palavra é vida, a palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra nos anima. Quantas vezes nós chegamos no culto, irmão, domingo à noite, desanimado, desacorçoado, dizendo: eu vou desistir da minha fé, mas quando a palavra é ministrada, você é reanimado, vivificado pelo poder da palavra. Mas a palavra também ela é eficaz. Isaías 55:11 diz: porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem-a produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo a qual enviei. A palavra é poderosa, irmãos. A palavra gera vida, a palavra fortalece, a palavra da sabedoria. A palavra de Deus é poderosa. Mas mais um motivo para você amar a palavra de Deus: ela permanece para sempre. Passa os céus e passa a terra, mas Jesus disse: as minhas palavras não hão de passar. As verdades de Deus não mudam com o passar do tempo. Assim como Deus não muda, a sua palavra não muda. Olha ainda o que o Isaías diz no Salmo Isaías 40, verso 8: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sabe por que você deve amar a palavra de Deus? Ser apaixonado por ela? Porque ela não muda, porque Deus não muda, e tudo o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda que os problemas se agigantem na sua vida, mas se Ele falou por intermédio da sua palavra, descansa o teu coração, porque a sua palavra permanece para sempre. Ame a palavra de Deus, valorize a palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu faço parte de uma igreja que ama a palavra de Deus. Sou liderado por um pastor que ama o ensino da palavra de Deus. Valorize isso, irmãos. Valorize isso, porque o que nós estamos vendo nos nossos dias são púlpitos cheios de coach. Mas aqui ainda tem homens e mulheres de Deus que ainda pregam a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Então valorize isso. Oh, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação o dia todo. Este Salmo 119, ele é dividido em 22 estrofes com 8 versos cada. Cada estrofe inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Alguns comentaristas dizem que este salmo está
assim dividido, para que os estudiosos tivessem mais facilidade de decorar, de memorizar a palavra de Deus. Às vezes, para nós decorarmos o Salmo 23 é difícil. O Salmo 119, 176 versos, mas que exaltam a palavra de Deus. E eu quero nesta noite, no fundo do meu coração, dizer a todos que nós que estamos aqui, irmãos, que a nossa mente esteja cheia da palavra de Deus, que o nosso coração esteja transbordando da palavra de Deus. Faça um propósito com Deus, de ler mais a palavra de Deus, de buscar mais a direção de Deus através da sua palavra. Você vai ver que a tua vida espiritual será diferente. Você vai ver que milagres acontecerão, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Vamos estar em pé, irmãos.